Fala aí, pessoal. A gente está aqui hoje para falar um pouquinho, né, ajudar aí o Felipe nessa série que ele está fazendo, uma série bem legal sobre com que linguagem começar a programar, né? Como o Felipe já colocou, tudo que a gente vai falar aqui durante esse vídeo são opiniões, né, não há nada baseado cientificamente, né? Depende muito aí, como o Felipe já falou para vocês, depende muito de questão de gosto, vamos dizer assim, aperto no trabalho, afinidade, curva de aprendizado de cada um, então, e assim vai, né? Então, meio que vocês já estão avisados, é que a gente não vai puxar a sardinha nem para uma nem para outra. E aí eu resolvi fazer esse vídeo aqui para contar um pouquinho da minha experiência e também falar de um outro aplicativo que pode ajudar vocês a iniciarem em programação para GEL. Né? Eu tive os primeiros contatos com programação, vamos dizer assim, não sei nem se eu posso dizer isso com programação, mas eu tive os primeiros contatos com aquela linguagem do Arquivio 3.2, que era aquela linguagem chamada Avenue, né, que era orientada a objeto, então a gente estruturava ali algumas coisas, escrevia alguma coisa. Eu acho que ela era estruturada em Visual Basic, não sei, alguma coisa do gênero. Né? E foi aquele meu primeiro contato. Então ali eu comecei a brincar, fazer as primeiras brincadeirinhas, e dali para frente, né, eu comecei a entender de programação. Como o Jorge falou na nossa live lá atrás, né, trabalhar com programação é uma linguagem, então vai ter a estrutura da linguagem, você tem que aprender a estrutura da linguagem, e o que é muito importante é você ter a consciência de que existe uma lógica para programar. Então, se você sabe essa lógica, se você entende como essa lógica funciona, fica muito mais fácil de brincar com esses softwares, com esses aplicativos. Muito bem. Depois, eu comecei a entrar mais nesse ramo de programação, né? Não vou dizer ramo de programação, porque eu não programo, tá? Vou já explicar o porquê, né? Mas eu comecei a ter mais contato com essa área quando eu entrei aqui no INPE, em 2009, e aí me apresentaram logo de cara o C++, né? E aí eu tive um choque, porque o C++ é bastante estruturado, é bastante complexo, então você tem que saber como fazer as importações das livrarias, das bibliotecas e tudo mais, e como estrutura, como codifica, né? Tem que saber a linguagem dele, tem que saber a lógica de programar nele. Né? E aí eu já fiquei meio nervoso, depois me apresentaram o Eclipse, Lua, né, para começar a brincar, e aí em seguida veio a TerraLib, né, para eu ver, mas, no geral, no fim, tudo isso serviu muito para que eu aprendesse a pesquisar sobre as linguagens de programação. Né? E aí, durante a minha estadia aqui no INPE, minha estada aqui no INPE, a gente foi aprimorando essas coisas, foi estudando, foi conversando, foi fazendo, e aí quando eu cheguei na época do mestrado, o meu orientador disse assim, ó, agora tu vai ter que programar o teu código, vai ter que fazer, estruturar teu código para te fazer o teu mestrado. E aí eu tive que aprender um pouquinho de MATLAB. E hoje o que eu quero falar aqui para vocês é sobre o MATLAB. O Felipe já fez um vídeo sobre SQL, né? Também usei bastante SQL, eu fui DBA aqui de alguns projetos, então usei bastante SQL também. Né? Falou para vocês do R, também já usei um pouquinho do R para fazer algumas análises estatísticas, nada muito aprofundado. E aí eu parti para o MATLAB para fazer o meu mestrado. E lá eu estava trabalhando com redes neurais, então meio que eu tinha que entender como era a lógica da rede neural, e depois eu descobri a toolbox criada pelo laboratório, e aí foi só realmente pegar as partes que eu necessitava e criar o meu código, encadear os meus processos para que eu tivesse o meu resultado. Então, nada demais, mas deu bom resultado, tudo certo. E aí eu queria mostrar para vocês, então, o MATLAB, né? Fazer uma breve apresentação, como o Felipe fez, uma apresentação do R, né? E aí eu vou mostrar aqui para vocês, então, o software, e aí vocês vão acompanhando comigo como é que faz para programar aqui, quais são as benesses, os prós e os contras. Tá? Então, eu vou trocar aqui a tela agora. Então, tá aí já a tela do MATLAB, né? Vocês podem ver, essa aqui é vamos dizer assim, a ideia principal, né, do MATLAB. Então, vocês têm aí a estrutura de como o MATLAB é montado, né? Bem,
Se vocês olharem aqui, já tem uma porrada de ferramenta que a gente pode usar, né? A barra de ferramentas, vai ter aqui a barra de endereço, que é onde ficam os meus códigos, né? Aqui vai ter aquela parte do folder, que o Felipe também falou para vocês no R, ele tem lá, que ajuda a gente a achar, né? Então eu tenho aqui já dentro do meu HDD, Help, SADEC, MATLAB, então já tem algumas coisas aqui, que também eu usei esses dados para fazer a minha série de PDI e MATLAB lá no meu canal. Então, eu posso deixar aí no cardzinho para vocês, ou aí na descrição do vídeo, tá? Para vocês darem uma acompanhada também lá. E isso aqui é basicamente como o MATLAB é, né? Além disso, eu tenho aqui o Command Window, que é onde eu vou escrever aqui as minhas funções, onde eu vou escrever, onde eu vou chamar as propriedades, as funções. E aqui eu tenho o Workspace, que é onde ele vai guardar a minha, vamos dizer assim, os objetos que eu vou criando, as coisas que eu vou importando para dentro do MATLAB, tá? Nesse caso aqui, além disso tudo, tem aqui ainda essa parte de detalhes, né, que quando você clica em uma função do MATLAB, ele te dá aqui o que tem dentro, né, toda a estrutura que você já pode abrir direto, eu vou já mostrar isso aqui para vocês. Além de tudo isso, ele tem aqui a parte de plotagens, então aqui está tudo desligado porque eu não tenho nenhum dado ainda em tela, mas ele tem aqui uma grande quantidade de formas de você plotar o seu dado, né, já tudo clicável, vamos dizer assim, então você só tem que entender como é que esse dado vai ser representado para que você possa mostrar ele em tela. Então aqui tem alguns scatterplotters, tem algumas coisas aqui que eu já usei, que são os meus favoritos, histograma, contorno, apresentação de imagem, dendrograma, boxplot, tá? Tem muita coisa aí. Além de tudo isso aqui, a gente ainda tem aqui os apps que são criados, alguns vocês podem baixar, outros vocês podem instalar, pode criar os próprios pacotes de vocês, tá? Aqui também tem uma grande quantidade de coisa, tá? Então, isso tudo vai depender do que você comprou. Essa minha versão é a versão de 2013, que eu comprei ela bem mais barato, foi, se eu não estou enganado, com todas as extensões que eu peguei PDI, peguei processamento de sinal, peguei a de data mining, que o Luiz ia usar, peguei algumas delas, deu mais ou menos uns R$600, né? Foi $200 na época, em 2015, que eu acho que eu comprei, acho que foi 2015, 2013, por aí que eu comprei, saiu por R$600 tudo, tá? E aquela licença estudantil, eu estava no mestrado, então eu era estudante, né? Licença estudantil vitalícia, então por isso minha versão é antiga. Eu não sei como estão as versões novas, deve ter já uma versão 2018, depois vocês podem consultar lá o site, mas a versão para estudante ela é uma versão bem, vamos dizer assim, acessível, né? Você pode baixar alguns outros plugins, algumas outras bibliotecas, e ele fica bem acessível. Então, esse é vamos dizer assim, um contra do MATLAB. Ele é um software proprietário, um software pago, né? Porém, para estudante ou para estudo, né, ele é um software até acessível. Então, hoje você consegue comprar o MATLAB aí por, sei lá, uns R$1.000 no máximo, tá? E assim, ele resolve muitos problemas seus, tá? Muito bem. Dito tudo isso, a gente vai voltar aqui para a home, tá? Eu queria mostrar aqui para vocês, por exemplo, uma função qualquer, tá? Além disso, quando a gente vai fazendo aqui a brincadeira, eu posso pegar e salvar o meu workspace. Então, eu tenho alguns workspaces aqui salvos, tá? Quando vocês olharem aqui, por exemplo, PDI 2, tá? Tem todas as bandas que eu criei, todos os filtros, então tudo aqui. PDI 1, a mesma coisa. Aqui no, né, PDI M, que é a linguagem do MATLAB, .m, né, ele vai importar para mim o código. Então, eu posso vir aqui também e abrir. Tá? Esse aqui é o meu código, então, como eu já sei o que eu estava fazendo, eu tenho pouca, vamos dizer assim, referência que eu coloquei dentro do código. Mas aí eu posso depois abrir e dar uma melhorada. Né? Uma coisa que o Felipe falou do R, que eu vi também aqui no MATLAB a gente tem, né, é abrir a função, dar uma olhada dentro dela. Então, você tem aqui como é que ela é indexada, vamos dizer assim, né? Como é que você declara a variável e como você chama a função. Tá? Tem toda uma descrição da função, geralmente tem o autor da função, que ano que fez, geralmente tem sites para você entrar e ver mais coisas sobre essa função. Tem os exemplos também que são replicáveis, você pode aplicar. E lembra lá que eu falei logo no início desse vídeo que eu não programo?
Por que que eu disse isso? Porque geralmente o que a gente faz é chamar uma função. A gente chama a função caminhos cluster, beleza? Programar, na minha concepção, no meu entendimento, não é isso. Não é chamar uma função, aplicar e pedir um resultado, né? Isso aí é encadear processos. Né? Programar, para mim, é quando eu consigo fazer isso aqui, ó, tá? É eu conseguir entender como o meu dado ele está estruturado, se ele é um array, ou se ele é uma matriz, se ele é uma célula, né? Como é que ele está indexado, e tratar isso de forma linguística, vamos dizer assim. Então, usando um if, um else, um for, né? Um for dentro do outro, né? Fechando e abrindo o processo, begin, end, e assim por diante. Então, acho que isso é programar, né? Isso é criar. Então, programar, para mim, é quem criou a função, é o card, tá? Foi ele que fez. Tecnomo, deve ser chinês, esse brother, né? Então, ele programou, ele escreveu essa parte aqui, tá? O que eu estou fazendo? Eu estou chamando a função dele e aplicando o que ele programou, tá? Eu preciso saber também o que isso vai me dar de resultado? É óbvio, tá? Saber o que um caminhos cluster faz é fundamental na hora de eu chamar essa função para aplicar isso em algum processo de GEL, ou seja o processo que for, tá? Então, eu preciso saber? Preciso. É interessante aqui do MATLAB justamente isso, que você pode ver como ele criou a função, tá? Como foi que ele estruturou, então você sabe aqui, né, I, 1 mais J, blá, 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 K, é uma matriz, então o resultado vai ser uma matriz também, eles geralmente dão bastante referências, tá? Eles botam aqui as referências, como é que ela é feita, tudinho isso vai estar aí dentro para vocês. O MATLAB também tem uma comunidade gigantesca e uma outra coisa que é bem legal do MATLAB é que você pode pedir, por exemplo, vamos dizer assim, lá no site, quando você compra, você ganha a chave, né? E aí você pode entrar e baixar, então, várias outras funcionalidades, outras toolboxes que são livres, as pessoas fazem e deixam lá de forma gratuita. Então, por exemplo, aqui tem uma de principais componentes, tá? E aqui, por exemplo, principais componentes 1, vamos ver o que tem dentro dela. Open, tá? Então aqui, ó, de principais componentes, o cara vai me descrever tudinho, vai me mostrar como é que é, tá? Então todas elas, todas as funções, todas essas criações feitas, elas estão lá, estão bem referenciadas. Então, por exemplo, tem uma aqui de Landsat 8, olha, que é uma, na verdade, uma toolboxzinha, tá? Foi criada aqui pela USGS, Landsat. Então ele dá toda uma descrição aqui, você pode abrir ela e ver o que tem dentro, tá? Então, ela já está instalada aí. Eu posso show Explorer, vamos ver o que vai me dar. Ah, tá, beleza. Puxou aqui para outra tela, mas é só o box para instalação. Tá? Licença. Tem aqui do Image Processing, vamos ver o que tem aqui dentro. Tem uma porrada de coisa, erosão. Tá? Então, isso aqui é programar. O cara escreveu tudo que ele precisa fazer dentro da imagem, tá? Então, por isso eu digo geralmente que eu não programo. A gente pode, se esse vídeo for, vamos dizer assim, bem aceito por vocês, pela comunidade, vocês quiserem, então deixa aí nos comentários pra gente, né? Dizendo se vocês acham interessante a gente mostrar como é que faz algumas atividades aqui no MATLAB, faz a mesma coisa para R, faz a mesma coisa para SQL, tá? E aí a gente mostra para vocês como importar um vetor, como importar uma matriz, como trabalhar esses vetores, como estruturar o dado, né? Eu acho que vai ficar bem legal aí a brincadeira, tá? Então, para não ficar muito longo o vídeo, era isso. O MATLAB está muito simples agora de trabalhar, tá? Muito fácil mesmo. E eu espero que vocês se entusiasmem aí com esses vídeos para a gente poder continuar criando mais conteúdo aqui para vocês, tá ok? Então era isso, até o próximo vídeo, falou!